Olá, arteiras e arteiros, bem-vindos ao Costuristas e Cia by Paula Correia. Eu sou a Paula Correia e esse é mais um tutorial super fácil, super simples, que vai ensinar para vocês uma peça bem bacana de fazer. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, o vídeo mais acessado aqui no canal se chama Jardineira Fácil e eu fiz esses dias uma versão diferente dessa peça e foi muito pedido, as meninas pediram para eu fazer, e é esse aqui, olha que bonitinho, para esse calorzão, uma peça super rapidinha, vai um pouquinho tecido, super fácil de fazer. O vídeo, na verdade, eu vou mostrar essa parte de baixo, porque a palhinha e todo o restante é o mesmo processo da Jardineira Fácil, porém eu vou disponibilizar o molde dessa parte lá no nosso grupo Costuristas e Cia by Paula Correia, e o molde da Jardineira Fácil ele estava um pouquinho menor do que o padrão que eu costumo usar, então eu refiz. O molde vai ser postado lá corrigido com o padrão que eu costumo usar certinho. E então quem tinha alguma dificuldade, porque eu postei uma alteraçãozinha, expliquei como fazia, mas algumas meninas ainda assim não conseguiam. Então quem tinha alguma dificuldade de alterar não vai ter mais esse problema, estará tudo corrigidinho, tudo certinho, é só imprimir um novo molde. E teremos agora essa fofurinha, essa coisinha linda. Então lembrando, o vídeo a gente vai aprender a fazer esta parte. Vocês podem usar algum outro tipo de pala, caso vocês queiram também. Mas, gente, pensa numa peça super facinho de vender. Vocês podem variar bastante nos detalhes aqui, colocar lacinho, tem abotoamento, é muito bacana. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita para se inscrever, deixa o joinha de vocês, é muito importante para o crescimento do canal, é muito importante para a criação de conteúdo. Para vocês que gostam sempre de saber, esse tecido é uma estampa da Fabricar Tecidos, são estampas lindas, eu vou deixar o site deles para vocês. Então é isso, meninas, vamos pro vídeo? Bom, então vamos lá, meninas, começando pela pala. Como a pala é a mesma pala do macaquinho fácil, é o mesmo processo, não tem nenhuma alteração, eu não vou mostrar essa parte. Então, para assistir a montagem da pala, vocês vão no vídeo do macaquinho fácil. Eu vou deixar a descrição aqui eu vou deixar o link aqui na descrição. E não tem alteração nenhuma, é o mesmo processo, tá? E aí a gente vai para a parte de baixo. Essa sim é um pouco diferente do macaquinho fácil. Uma pergunta que eu sempre recebo aqui: Paula, eu não posso fazer o meu acabamento com overlock ou com zigue-zague? Pode. Por que eu uso a costura francesa sempre? Porque quem não tem a overlock tem a possibilidade de ter um acabamento bem bacana, bem profissional, mesmo sem overlock. Caso vocês queiram usar overlock, o que vocês vão fazer? Posicionar a peça direito com direito e costurar com margem de 1 centímetro e fazer o acabamento com overlock, tá? Essa é a única diferença. Como nós vamos fazer com costura francesa, o que a gente vai fazer aqui? Vamos posicionar a nossa peça avesso com avesso, lembrando que a parte da frente é a parte que é menor, tá, meninas? A parte das costas é maior. E aí, a gente vai costurar apenas aqui a lateral, com margem de meio centímetro. Fizemos a costura com margem de meio centímetro, a gente vai refilar essa costura, ou seja, a gente vai diminuir essa margem de costura, ó, aqui ela tá inteira, aqui eu já refilei. Vamos refilar ela toda. Feito isso, a gente vira, posicionando direito com direito, lembrando de sempre passar o ferro, para que essa costura fique bem retinha. A gente passa o ferro certinho, e aí a gente passa uma nova costura com margem de meio centímetro. E aí, ele vai ficar assim, aqui no avesso, e o direito. Fizemos essa parte, a gente vai costurar o nosso viés aqui na perninha, para que a gente faça a canaleta para o elástico. Uma coisa que vocês sempre reclamam também sobre a dificuldade de costurar o viés nessas áreas curvas. Então, eu vou dar uma dica bem bacana.
passem uma costura com uma margem menor do que a margem que vocês estiverem usando. A margem que a gente vai usar aqui para costurar o nosso viés é de 1 centímetro. Então, essa costura eu passei com uma margem de 7 milímetros, mais ou menos. E aí, a gente vai fazer piques. Por que que essa margem tem que ser menor? Para que a gente não corra o risco de fazer os piques e depois, a hora de costurar o viés, ter vindo além do que deveria. Vamos fazer os piques, e aí a hora que a gente for alfinetar o viés, ele é curvadinho assim, né? Deixa eu colocar aqui que acho que fica mais fácil. Ele é tirar esse aqui de baixo, para visualizar melhor. Ele é curvadinho assim. A hora que a gente for alfinetar o viés, a gente vai ter essa flexibilidade aqui, ó, de poder deixar isso aqui retinho. E aí vai facilitar na hora que você for posicionar o seu viés aqui. Se você estivesse costurando com ele curvadinho, o teu viés teria que acompanhar a curvinha, certo? Neste caso, você estica e posiciona o viés aqui. Lembrando que o esticar não é puxar, é só abrir um pouquinho para que ele fique mais reto. O viés a gente nunca estica na hora de costurar, senão ele perde a elasticidade dele. E aí fica mais fácil para a gente posicionar e costurar, tá? Então, essa é a dica. Aí, a gente posiciona o nosso viés aqui, ó. Direito com direito. Vamos posicionar o nosso viés, alfinetar e costurar com margem de 1 centímetro ao redor da perninha toda. Outra coisa que me perguntam sempre, a largura do viés. Gente, o viés, para fazer a canaleta pro elástico, ó como é que ele vai ficar mais retinho, fica mais facinho para costurar. O viés para a canaleta do elástico, o ideal é que ele não seja muito largo. Se você tiver um viés muito largo e esse espaço de canaleta ficar sobrando, é capaz, tipo, sumiu a palavra. O teu elástico vai ficar nadando aqui dentro. Ele vai ficar um espaço muito grande aqui e o teu elástico vai ficar nadando aqui dentro, tá? Então, era isso que eu queria dizer. O teu espaço de canaleta tem que ser o mais próximo possível da largura do teu elástico. Então, levando em consideração que a gente está usando uma margem de 1 centímetro dos dois lados para costurar, né? Um viés de 3 a 3,5 centímetros no máximo, para um elástico de 7 milímetros a 10 milímetros, tá? Então, eu vou costurar esse viés aqui ao redor das minhas perninhas. Costurei o viés. Agora sim, eu vou refazer os piques. Eu vou fazer os piques aqui ao redor dessa cavinha da perninha todinha. Gente, toda vez que for costurar algo curvo, sempre tem que fazer esses piques para a peça poder assentar direitinho. Sempre vindo até bem próximo da costura, tomando sempre o cuidado de não cortar a costura, lógico. Depois que a gente fizer os piques ao redor dela toda, aí a gente vai refilar. Deixa eu cortar esse excesso de viés aqui. A gente vai refilar essa margem. Ó. Reduzimos a nossa margem. Aqui a margem já tá inteira, que a gente reduziu. E aí, a gente vai fazer o seguinte processo. Vamos virar aqui, ó. Essa sobrinha de margem de costura, a gente vai jogar aqui pro lado de dentro da peça, certo? E o viés, vamos passar o ferro, sempre passando o ferro é de extrema importância. Essa bordinha aqui do viés, eu trago até aqui na minha costura. E passo o ferro também. Vou fazer isso até chegar lá na outra ponta. Passei o ferro, ele tá dobradinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer novamente, ó, ele tá assim. Ele tá até aqui na nossa costura. A margem de costura tá virada aqui pra dentro da peça. Aí, a gente tomba isso aqui pra dentro da peça.
Ele vai ficar assim aqui no avesso e vai ficar retinho aqui no direito. E aí a gente vai passar uma costura margeando isso aqui, ao redor da peça toda, que vai ficar assim. E aqui a gente vai ter a nossa canaleta para o nosso elástico. Aí a gente vai pegar aqui o nosso elástico. Eu tô usando um grampo de cabelo, mas vocês podem usar a opção que vocês tiverem aí. Eu gosto sempre de marcar a medida do elástico e deixar um pouquinho de elástico sobrando em ambas as pontas, mas é uma opção minha. Primeiro porque quando a gente coloca o grampo aqui, ele dá uma puxadinha no elástico, dá uma esgarçadinha, eu acho, não gosto. E porque eu acho mais fácil, mas é uma questão minha, tá? Vocês fazem isso ou não. E aí a gente vai passar o nosso elástico aqui dentro da nossa canaleta. Com cuidado, arrumando sempre para ele ficar bem certinho. Vamos passando até chegar lá do outro lado. Ó, eu tô passando o meu elástico e nessa ponta ele chegou aqui no comecinho dele na marcaçãozinha, tá vendo? Eu vou colocar um alfinete aqui para segurá-lo, para que eu tenha certeza de que o meu elástico não vai escapar pro lado de lá, tá? E a mesma coisa eu faço aqui desse lado. Elástico costurado, aliás, passado. Eu fiz uma costurinha aqui, ó, no comecinho, pro elástico ficar bem preso, tá? Fizemos isso dos dois lados, nas duas perninhas. A gente vai agora pro abotoamento. Paula, poderia fazer sem abotoamento? Até poderia. Porém, como é uma peça voltada para bebezinho, tem troca de fralda, todas essas coisas, o ideal é que seja com abotoamento mesmo, tá, meninas? Para o abotoamento eu tô usando uma faixinha de 6 centímetros a 6 centímetros e meio. Isso fica a cargo de vocês, não faz muita diferença. E é uma largura bacana para qualquer um dos tamanhos. E ela tem que ser mais larga do que o meu abotoamento aqui, ó. Tá vendo? Sobra para os dois lados. Vocês podem aproveitar um retalhinho, não tem problema. Eu vou pegar aqui a minha régua e vou fazer de um dos lados uma marcação de 2 centímetros. Eu tô fazendo a lápis para que vocês consigam enxergar direito, mas usei uma caneta fantasminha. Fiz essa marcação de 2 centímetros. Eu vou pegar uma cola bastão, essa cola escolar mesmo. É opcional, eu não tenho a cola, não tem problema, só passo ferro, mas a cola ajuda a vincar. E aí eu vou passar a minha cola aqui e vou trazer a minha bordinha aqui no meu risco daquela marcação de 2 centímetros. E aí eu passo ferro para acabar de dobrar isso aqui certinho. Ele vai ficar assim, ó. Então a cola, ela facilita o trabalho, mas se não tiver, não tem problema. Eu só passo ferro, alfineta ou alinhava, não tem problema, tá? E aí a gente vai costurar essa faixinha aqui na nossa peça. Eu vou posicionar o direito da minha faixinha, aqui no direito da minha peça. Posiciono, deixando a sobrinha de tecido nos dois lados. E aí eu vou passar uma costura com margem de 1 centímetro. Outra coisa, vocês vão notar que o meu elástico aqui nessa parte, ele praticamente não está franzido, porque para não dar acúmulo de tecido aqui embaixo, tá? Costura feita. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar minha peça aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Eu tô com a peça no direito. Eu vou pegar o meu tecidinho aqui, vou jogar pra fora, de forma que ele vai ficar o direito virado aqui pra cima. E aí eu pego a pontinha dele e trago novamente, voltando aqui pra peça. E vou trazer ele até cobrir essa costurinha aqui, tá vendo? Ó, eu vou trazer ele até, venho, cobriu 1 milímetro, 2 milímetros mais ou menos. E aí eu vou lá e alfineto. Do outro lado, o mesmo processo. Eu tenho que cobrir esse vãozinho da costura que ficou. Trago ele 1 milímetro ou 2
e alfineto. E aí a gente ficou com ele assim, do lado direito, e a gente ficou com ele assim, do lado do avesso. O que eu vou fazer agora? Eu vou costurar aqui, ó. Eu vou riscar lápis para mostrar para vocês onde é que vou fazer a minha costura. Ó, ele sai bem rente daqui, mas eu não pego essa parte e sigo reto até a pontinha lá. Isso aqui, se vocês quiserem marcar com régua, pode marcar com régua. O importante é que ele siga reto, ele sai daqui e segue reto. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Ele sai rente daqui e segue reto. E vai ficar assim, ó. Tá vendo a costurinha reta aqui e a costurinha reta aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai refilar isso aqui. Essas quinas, ó, tá vendo? Tem uma quina aqui e outra quina aqui. A gente corta na diagonal para eliminar o excesso de tecido. Faz isso dos dois lados. E eu vou fazer isso também aqui onde está o meu elástico, que ficou solto porque a gente não pegou em cima, lembra? Vou eliminar aqui o máximo que eu puder, porque depois, na hora que eu for colocar o meu botão, para não ficar um montão de tecido aqui. Como o elástico é grosso, tem o viés e tudo, ó, eliminei. E aí a gente vai trazer, vai virar isso aqui tudo pro direito. Arruma bem os cantinhos. Pode ser com a tesoura, pode ser com o que vocês acharem mais fácil, se estiverem habituadas. E aí, ele vai ficar assim. A gente vai passar uma costurinha margeando isso aqui. Ó, costurei o abotoamento. E aí a gente vai regular esse elástico aqui, vai arrumar isso aqui, ó. Só puxa, dá umas puxadinhas assim, ele já meio que distribui sozinho. E aí fica tudo por igual, o elástico distribuído tudo por igual, tá? A gente já tá com essa parte praticamente pronta. A gente vai franzir aqui em cima. Meninas, tomem um cuidado. Façam uma marcaçãozinha na parte da frente ou na parte das costas. Eu vou fazer aqui um pique na parte da frente, para identificar que essa é a parte da frente. Porque corre o risco, pode ser que aconteça de na hora de costurar essas peças, essa peça na parte da pala, costurar errado. Então é bacana marcar. A gente vai franzir aqui em cima, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Eu gosto de franzir colocando a minha máquina com o ponto da costura no maior tamanho que tiver e o tensor também no maior tamanho que tiver. E aí eu deixo uma sobra de fio de linha no começo, passo uma costura reta, ele já vai franzir e deixo um pedaço de linha no final também. Já franzi, como eu expliquei para vocês, um pedacinho de linha no início e no final. Por que eu deixo sempre esse pedacinho de linha? Porque se eu precisar regular o meu franzido, distribuir melhor o meu franzido, eu tenho aqui uma sobra de linha para conseguir fazer isso. Essa parte está pronta, tá? O que a gente vai fazer agora? A junção da nossa pala nessa parte aqui de baixo. A junção da pala nessa parte aqui de baixo, ela é exatamente igual à junção da pala, porém, da pala do macaquinho fácil com a parte de baixo, porém a única diferença é que a gente tem que tomar o cuidado de diferenciar o lado da frente, que é o lado menor, do lado das costas. De restante, é só posicionar aqui as costuras das laterais, direito com direito, costurar com margem de 1 centímetro, enfim, exatamente igual. Eu vou deixar para vocês assistirem essa parte da junção no vídeo original do Macaquinho Fácil, para que não fique um vídeo muito extenso, muito longo. Eu vou... é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar fotos da peça prontinha. Façam a peça de vocês também, é uma peça muito facinho, é excelente pro verão. Vocês vão vender muito dessa peça.
Me marquem, usem a hashtag Aula Ateliê Paula Correia, me marquem, eu vou adorar ver a peça de vocês, repostar. Deixem o joinha de vocês, é muito importante para o crescimento do canal, é muito importante para os conteúdos. Sugestões de novos vídeos, deixem nos comentários. Se você não é inscrito ainda, não esquece de se inscrever. Até a próxima, beijo!